e minhas irmãs, o grande historiador judeu Flávio Joséfo, historiador de grande competência, que narra aspectos importantes da história do povo da Antiga Aliança, escreveu duas obras, entre elas se destaca Antiguidades Judaicas. Por volta dos anos de 93 a 94, Flávio Joséfo escreveu esta obra, que é um clássico para a compreensão também, além do judaísmo. Nós precisamos perceber que Flávio Joséfo escreve com os olhos de um judeu de sua época, que vê com uma certa hostilidade o cristianismo como um movimento que acabara de surgir. E é preciso entender que aqui tem uma mentalidade de um judeu piedoso, da classe farisaica, que vai falar sobre esses eventos que são contemporâneos a Jesus Cristo. Pois bem, Flávio Joséfo escreve e faz menção a estas figuras que aparecem no Evangelho de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso entender aquilo que é apresentado no texto de hoje. Jesus está anunciando a boa nova do Evangelho. Nós estamos aqui naquela secção que iniciou no capítulo 9, versículo 51, em que o evangelista Lucas menciona que Jesus toma o caminho, o norte da cruz, o norte de Jerusalém. A grande viagem de Jesus para Jerusalém. E essa viagem passou pela experiência do Tabor e agora segue para a realização da Páscoa. É nesse itinerário que chegam alguns com algumas informações. A morte de alguns galileus. Segundo informações, estavam oferecendo sacrifício no templo, pedindo por si e pelos seus, e foram surpreendidos com o assassinato. Foram mortos. E o seu sangue, o sangue destes galileus, misturado com o sangue dos sacrifícios. Veja, é preciso entender o que representa esse gesto. Soldados romanos adentram no recinto sagrado. O livro das Lamentações, Jeremias, expressa o sentimento de um judeu piedoso, que significa um soldado romano adentrando no recinto sagrado, onde somente os sacerdotes, os homens separados para a liturgia, podiam adentrar, ou mesmo judeus piedosos. O texto de Jeremias chama de ímpios. Vimos ímpios entrando no recinto sagrado. É uma das lamentações do profeta Jeremias, se referindo ao processo de destruição do templo, quando Israel vivenciou a atrocidade do exílio da Babilônia. Meus irmãos e minhas irmãs, além disso, o sangue misturado, o sangue que é para o judeu instrumento de vida, portador da vida, o judeu olha para o sangue de forma muito piedosa. Toda uma catástrofe envolvendo aquele evento. Enquanto estavam ali prestando culto a Deus, tiveram suas vidas ceifadas, pedindo o que havia de básico, que era a sobrevivência, foram surpreendidos com a própria vida sendo dizimada, com suas próprias vidas sendo dizimadas. Flávio Joséfo diz, sim, é preciso entender. A Samaria, que era administrada pelo rei Arquelau, que era filho de Herodes o Grande, este rei foi deposto, e no lugar foram colocados homens que foram se sucedendo como prefeitos, como administradores, que agora não mais de uma casta judaica, mas homens da confiança de Roma. Homens da confiança de Roma foram colocados para exercer as funções naquele ambiente, daquela autoridade realmente escravocrata do Império Romano, eram colocados ali. Pôncio Pilatos foi o sexto, que reinou ou que governou Israel dos anos de 26 a 36, por volta de 10 anos, sobre a Judéia e a Samaria. Pôncio Pilatos era famoso por ser um homem cruel. E ele queria construir um arqueduto. E para isso quis usurpar o tesouro do templo. A atitude travada por Pilatos causou uma grande revolta entre os judeus, certamente zelotas, que era uma classe de judeus, uma classe ligada ao aspecto bélico de guerra. Não se conformavam com o domínio de Roma, de ser uma colônia, Israel uma colônia romana, e queriam a emancipação de Israel.
Nas grandes festas nós encontramos menção à presença do prefeito, à presença dele que exercia o governo da Samaria e da Judéia, porque muitas eram as revoltas, sobretudo insurreições nos momentos grandiosos. A Páscoa era um período muito concorrido, mas havia também outras festas religiosas que atraíam muitos judeus piedosos. E com a prática do judeu, a consciência messiânica tinha junto de si também um aspecto político, a lembrança do tempo davídico, em que Israel vivenciou uma experiência exuberante, sobretudo debaixo da tutela de Davi e Salomão. Pois bem, certamente para controlar ou para sufocar aquela insurreição, Pilatos ordena a morte daqueles galileus. Você precisa entender que a morte dos galileus aqui carrega também um quê de preconceito. Recordem, quando estão falando de Jesus, eles recordam o texto das Escrituras e chegam a mencionar a casa da Galileia, pode sair alguma coisa boa. Além disso, havia uma consciência muito clara no coração do povo judeu que um fato, que uma tragédia, era consequência direta de um pecado cometido. Era como se uma consequência de uma prática que teria causado aquela tragédia, algo que teria violado a lei. E essa realidade era muito presente no povo da antiga aliança. Recordem, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, nós encontramos, ou melhor, do Evangelho de João, nós encontramos um texto belíssimo da cura do cego de nascença. E o questionamento durante todo o texto é: quem pecou afinal? Ele ou os pais? Para que este homem tivesse nascido assim. E como no Evangelho de João, aqui mais uma vez, Jesus fará com que aqueles que se colocam como juízes assumam o protagonismo, assumam também a condição de entrar na berlinda para serem julgados. Essa catástrofe, que certamente era muito conhecida, mencionada por Flávio Joséfo em Antiguidades Judaicas, em sua obra célebre do judaísmo, para o judaísmo e também para o cristianismo, porque fala de Jesus e João Batista e tantas outras realidades e aspectos históricos do período cristão, do surgimento do cristianismo. Jesus começa então, como fará no quinto domingo da quaresma, no capítulo 8 de João, o trocadilho, tomando aqueles que vão se colocar como juízes daquela mulher, de fato surpreendida em adultério, como sendo eles também réus no banco da justiça e da misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus cita outro fato que não se restringe aos galileus, mas certamente ao povo judeu. A queda de uma torre, a torre de Siloé, que ficava a sudoeste de Jerusalém. Um fato que historicamente não encontramos muitas referências, senão nas escrituras sagradas. Um fato que certamente é conhecido e não estava muito distante da narração do Evangelho, porque Jesus não dá explicações, não entra em detalhes. Como no texto anterior, a menção feita ao assassinato provocado, ao homicídio cometido, a tragédia provocada por Pôncio Pilatos, Jesus não se detém no fato, mas menciona a queda da torre de Siloé, quando 18 trabalhadores foram mortos. Ali, Jesus coloca também os fariseus, os escribas, os sacerdotes, todos dentro de um único recinto, para perceberem que existe uma tragédia muito maior, que todos nós corremos o risco de experimentar. A tragédia da morte eterna. No Evangelho, Jesus diz claramente: não temeis somente aquele que pode matar o corpo, mas aquele que depois de matar o corpo é capaz de precipitar toda a alma, toda a existência, a alma no inferno. E essa precipitação deve ser temida, porque a morte biológica é uma realidade que podemos ultrapassar, podemos transcender esta realidade, mas a morte eterna é definitiva. A morte eterna é uma realidade definitiva. No texto que nós ouvimos da segunda leitura, o apóstolo Paulo, depois de fazer menção de uma catequese, tomando a experiência da travessia do Mar Vermelho, fazer uma catequese batismal, recorda que ao final da jornada pelo deserto, aqueles que saíram, com raras exceções, do Egito, pereceram no caminho porque murmuraram, porque pecaram e ficaram presos ao pecado. Paulo indiretamente fez um convite à conversão, e é este convite que Jesus fará no Evangelho de hoje. E fará um contraponto para que nós possamos perceber, depois de mencionadas as duas tragédias, a tragédia da morte dos galileus e dos 18 debaixo da torre de Siloé, Jesus conta uma parábola muito sugestiva, uma figueira, para indicar a generosidade e a misericórdia de Deus, que não pode ser compreendida a partir do trágico, mas o que é possível interpretar. O mesmo Jesus que criticou a incapacidade da humanidade de interpretar os sinais dos tempos, capaz até de prever os movimentos para a chuva, para o sol, mas muitas vezes incapaz de perceber, dentro desse movimento e esse trânsito, entre a chuva e o sol, a própria dinâmica da história, que vai nos fazendo olhar adiante, que vai nos provocando a uma mudança, que vai nos fazendo perceber que é preciso ler os fatos históricos com um olhar mais adiante, com um olhar mais provocativo,
com um olhar que venha transcender esta realidade. Meus irmãos e minhas irmãs, que beleza, porque Jesus coloca a parábola da figueira, uma das árvores mais generosas de Israel, porque produz frutos durante 10 meses no decorrer de um ano. E aqui a parábola conta a história de uma vinha, um lugar propício para as figueiras, não somente para as uvas, em que se plantou e se deu um tempo, 3 anos. Aqui, esses 3 anos indica o tempo em que Deus generosamente ofereceu, por meio da antiga aliança, para o povo de Israel poder fazer penitência, para que o povo de Israel pudesse se converter. Esse tempo tão primordial, esse tempo tão importante. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, diante dessa realidade tão marcante, o que nós observamos: a figueira plantada, os séculos de Israel representados aqui claramente pelos 3 anos, e o machado, como diz João Batista, de forma iminente, colocado na raiz, incapaz de produzir frutos, na raiz que se encontra estéril. O juízo de Deus está estabelecido, o juízo de Deus está posto. E o juízo de Deus posto, o que nós somos convidados a experimentar? A conversão. O trabalhador vai dizer, vai propor mais um ano. Recordemos que em Lucas, no capítulo 4, nosso Senhor, ao entrar na sinagoga de Nazaré, nosso Senhor, ao adentrar a sinagoga de Nazaré, o que realiza? Realiza a inauguração do ano da graça. E esse ano da graça é um ano de misericórdia, é uma prorrogação que Deus está dando, mas ao mesmo tempo Ele não está indiferente à iniquidade da humanidade. Nessa prorrogação que é oferecida pelo Senhor, Deus não está indiferente aos erros e aos pecados do mundo. Exerce de misericórdia e de justiça. Exerce nesta realidade o juízo. E este juízo de Deus sobre Israel, que aqui resume na figueira todas as nações do mundo, tocadas pela fé, chamadas pela fé de Abraão, a observância da palavra e do seguimento de Deus em Jesus Cristo, na grande igreja, na católica. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, este tempo de prorrogação, este ano da graça, em que nós somos convidados à conversão, à mudança de vida. Ao final, Deus exercerá o juízo. Alguns não terão tempo, é isso que Jesus adverte ao tomar os 2 exemplos das tragédias, seja a morte dos galileus, seja o acontecimento da queda da torre. Meus irmãos e minhas irmãs, Paulo nos vai dizer ao final de sua carta: aquele que está em pé, cuidado
para não cair. Mas aquele que está caído, tome consciência, poderá não ter tanto tempo, oportunidade como os galileus ou como os 18 que morreram debaixo da torre de Siloé. Então se convertam, se levantem, se convertam e sigam o Senhor. Vamos pedir a Nossa Senhora para que interceda por nós, que a Virgem Santíssima nos acompanhe com a sua intercessão, com a sua graça, que a Virgem Santíssima nos proteja, nos fortaleça e que nos faça cada vez mais conscientes dos nossos pecados e que humildemente possamos buscar a mudança de vida e a conversão, não nos colocando no posto de juízes, mas no posto dos réus. Busquemos a reconciliação, busquemos a mudança de vida ainda enquanto temos tempo, para chegarmos à realidade da graça e do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.